Meu nome é Joyce, sou trabalhadora tanto da Casa Espírita Nosso Lar, quanto da Casa Espírita Allan Kardec, e é sempre um grande prazer estar com vocês aqui. Como o Miguel falou, a minha próxima palestra em dezembro já será presencial lá no Centro Espírita Nosso Lar. No Centro Espírita Allan Kardec já vem ocorrendo também de forma presencial nas segundas e terças-feiras. Então, em dezembro, a minha próxima palestra será sobre Natal na visão espírita. E vou tentar preparar um material bom, já estou pesquisando, para que a gente possa fazer uma palestra de fim de ano, assim, que é a última próxima do Natal, o melhor possível. Muito bem, o tema da palestra nossa dessa noite é Meu Reino Não É Deste Mundo. É o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos trabalhar os itens 2 e 3, a vida futura. Eu vou ler a mensagem da noite, que está no livro Pão Nosso, é pelo Espírito de Emmanuel, e a mensagem é de número 133, o grande futuro. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus, Evangelista João, capítulo 18, versículo 36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente do serviço de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo, diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Fechemos os olhos para que a gente possa fazer então a prece inicial. Vamos fechar nossos olhos e vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e nosso amigo, agradecendo por mais uma oportunidade de estudo e de trabalho aqui na nossa Casa Espírita Nosso Lar, onde fazemos também da nossa casa uma extensão da Casa Espírita, nesse momento de pandemia. Rogamos a Jesus que nos envolva essa noite nas suas luzes amorosas, de amor, de alegria, de paz, e que nosso coração nesse momento transborde de paz e amor. Querido Jesus, que nós agradecemos por esse ano todo de trabalho que vem finalizando, todo um ano, Senhor, em que tivemos a companhia dos bons espíritos nos sustentando, nos amparando. Um ano difícil, mas um ano de grandes vitórias, de muito trabalho e de grandes vitórias também. Estamos todos bem, estamos com saúde e não faltou alimento em nossa mesa. Agradecemos, Senhor, porque nós continuamos aqui trabalhando na Casa Espírita, ajudando da melhor forma possível. E sempre, Senhor, a oportunidade de trabalho são bênçãos em nossas vidas. Rogamos, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, que todos também possam ser abençoados essa noite.
e que eu possa ser inspirada nesse momento de estudo, para que eu possa trazer as palavras do Teu Evangelho tal qual o Senhor nos deixou, com amorosidade, com alegria e sendo fiel principalmente aos Teus ensinamentos. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Então, o tema dos nossos estudos está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. A vida futura. Nós vamos trabalhar os itens 2 e 3. Mas nós vamos ler o item 1 antes, que é uma citação do evangelista Mateus, que vai dar sustentação a todas as nossas explicações dessa noite. Inicia assim. Então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: És, portanto, rei? Jesus lhe replicou: Tu dizes, eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Evangelista João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Muito bem. Para que a gente possa, então, dar continuidade aos estudos, eu vou contar a vocês uma história que talvez alguns já conheçam, que é a história de Joana de Cusa, que está no livro Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos e psicografia de Chico Xavier. A história de Joana de Cusa, que muitos de vocês conhecem, né, pela última reencarnação dela, que é a Joana de Ângeles, e que é a instrutora espiritual de Divaldo Pereira Franco. A história de Joana de Cusa nos diz assim, aqui nas palavras de Humberto de Campos, que entre a multidão que acompanhava Jesus, havia também mulheres. Muitos de nós acreditam que apenas os discípulos, né, acompanhavam Jesus, mas haviam mulheres também. E diz que dentre essas mulheres que acompanhavam Jesus ali nas suas pregações, havia uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. E essa mulher, ela estava acompanhando Jesus ali nos seus ensinamentos, e uma ocasião em que Jesus estava descansando na casa de Simão Pedro, ela se aproximou de Jesus porque ela gostaria de conversar com ele de uma forma mais particular. E ali, perante Jesus, ela começou a contar a ele da sua vida doméstica, dos seus desabores, né? E ela começou a contar a Jesus que ela era casada, ainda era uma moça bem jovem, porque na época se casavam, né, bem jovem, e o esposo dela era um alto intendente ali na região, representante de Roma, era um romano. E seu esposo não tolerava os ensinamentos de Jesus. E sendo ele um alto funcionário de Herodes, ele transitava muito bem, tanto entre os judeus quanto entre os romanos. E ele fazia comércio tanto entre o povo judeu quanto entre o povo romano. E então ele conseguia oferir lucro dos dois lados, tanto entre os judeus quanto entre os romanos. E isso incomodava Joana, porque ele não aceitava que Joana assistisse às pregações de Jesus, que fosse, né, ali em busca dos ensinamentos de Jesus, e ele era uma pessoa, então, bastante materialista. Isso trazia muito desgosto para ela, porque causava bastante desabores ali no ambiente doméstico. E Jesus, ouvindo ali todas as queixas de Joana, né, em relação a seu marido, Cusa, né, porque por isso que ela chamava Joana de Cusa, porque ela é esposa de Cusa, Jesus pondera junto a Joana, diz a ela assim: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai. Porque sendo ela então adepta ali dos ensinamentos de Jesus e o seu marido não, Jesus vem dizer a ela então que tanto a religião que o marido seguia quanto a que ela estava ali aprendendo a seguir era um Deus só, os dois seguiam um Deus só.
E continua Jesus, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Aqui na história dessa noite, eu achei bastante interessante que muitos de nós enfrentam na nossa família pessoas de religiões diferentes, né? Então, aqui os ensinamentos que Jesus vem trazer para Joana cabe a todos nós. Então, ele fala, né, Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes, não passam de vícios populares dos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o mais sincero discípulo do Evangelho, os erros milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho. Desde agora, teu esposo não te compreende, a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso uma razão justa, né? Então, se não houvesse um motivo para ela estar ali em um lar com um esposo difícil, que não a compreendia, ela não estaria. Então, ela estava ali porque havia um motivo. Deus a colocou ali porque havia um motivo. E aí Jesus continua. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me dos teus receios e das tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo, produzir cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana ali deixou naquele momento entrever todo um brilho no seu olhar diante dos ensinamentos de Jesus, compreendendo que Jesus ali naquele momento dizia a ela assim, que se ela estava em um lar difícil, com um marido, né, que não a compreendia, que tornava a sua vida bastante difícil, que ela deveria amá-lo ainda mais. E aí Jesus continua, e aí Joana de Ângeles pondera, mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. E aí Joana diz assim, não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Será que eu não deveria impor ali dentro do lar os ensinamentos de Jesus, né? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? E aí Jesus sorri serenamente e responde a ela, quem sentirá mais dificuldade em entender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição de ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Então, quando dentro do nosso lar, assim como Joana, nós temos às vezes uma pessoa difícil, nós não devemos impor a ela a nossa religião, nem aquilo que nós acreditamos. Nós temos que procurar transformá-la através do nosso exemplo de transformação. É isso que Jesus diz aqui. Ele ainda coloca, né, que Deus, se quisesse, poderia impor aqui a sua vontade e fulminar com um raio todos aqueles que não concordam com ele. Mas não é assim que as coisas acontecem, né? E aí Jesus continua aqui. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes para Deus, apenas com uma lágrima.
O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. E aí Joana ali, ouvindo então as palavras de Jesus, né? Aí Jesus diz a ela, não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, ele ordena, esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao teu lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cus, então, experimentando naquele momento todo um brando alívio pelas palavras de Jesus, volta o olhar, né, cheio de lágrimas e emoção a Jesus, e Jesus diz a ela, vai filha, sê fiel. Joana então retorna ao seu lar e procura colocar ali em prática todos os ensinamentos de Jesus, seguindo então ali, né, os últimos conselhos que Jesus deu a ela. Só que o marido de Joana, com o passar dos anos, Joana teve um filho, um único filho. E aí Joana, então, se desdobra em amorosidade entre o marido e o seu filho. E os anos passam. E iniciaram perseguições políticas ali na região de Roma. E quando o marido de Joana de Ângeles ali continuasse comercializando entre os judeus e entre os romanos, ele deixa de estar nas graças dos romanos e começa a entrar em dívidas e perder o seu patrimônio. E aí, uma ocasião, torturado por todas essas ideias, cheio de vingança em seu coração, uma noite ele vem a desencarnar. E Joana e o seu filho ficam em desamparo material. Joana, então, começa a procurar trabalho para continuar dando pão para o seu filho, para poder manter a si e também ao seu filhinho. E Joana, então, procurando trabalho na casa das famílias que ela conhecia, chega a ser advertida pelas amigas, né? Porque ela, sendo uma nobre, né, romana, que tinha sido ali detentora de grande patrimônio, não deveria trabalhar ali como empregada em casas de família. Mas Joana, então, ela se lembra de Jesus. Se lembra de Jesus trabalhando na carpintaria com seu pai, com as mãos calejadas, trabalhando com serrote, submetendo-se a todo tipo de trabalho ali dentro da carpintaria com seu pai, para poder prover o sustento dele e dos seus pais e dos seus familiares. E então, seguindo o exemplo de Jesus, ela começa a trabalhar. E aí, uma ocasião, passados-se muitos anos, e Joana procurando ainda seguir os ensinamentos de Jesus, procurando manter contato com seus discípulos, no ano já de 68, Joana de Ângeles, já numa idade mais avançada, aqui segundo Humberto de Campos, né, usando até um linguajar romano, ele diz assim que Joana já tinha a fronte, em vez de falar envelhecida, né, ele fala assim já com o inverno, né, com os cabelos embranquecidos. E ele diz que então, Joana, já numa idade mais avançada, foi pega em perseguição aos cristãos, que era uma época que estava tendo muita perseguição, e é levada para o sacrifício junto com o seu filho. Estando então Joana amarrada a um poste e o filho amarrado em outro ao lado, o filho seminu com o dorso nu era açoitado, enquanto o carrasco gritava a Joana, abjura, ou seja, negue, né, para negar Jesus. E Joana ali, com os olhos fitos ao céu, ouve então o filho que estava sendo espancado ao lado, açoitado. Ele ouve, mãe, repudia Jesus, não vês que nós perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. E aí Joana, ali amarrada ao poste, aos seus pés, cheio de madeira, aguardando para ser colocado fogo, ela ouve ali as rogativas do filho e espadas de angústia
trespassa o seu coração. E o carrasco continua gritando, né? Abjura, abjura. E Joana, ouvindo os gritos da multidão, que gritam e que aplaudem o que está acontecendo ali, Joana se lembra de Jesus naquele momento. E ela lembra das últimas palavras de Jesus, quando Jesus fala: vai, filha, ser fiel. Joana se lembra também de Maria, ali aos pés da cruz, quando seu filho estava no madeiro, né, ali na cruz pregado, as pessoas também gritando, insuflando, né, mas Maria ali sofrendo ao lado de João. E aí, se lembrando então das últimas palavras de Jesus: vai, filha, ser fiel, ela, possuída então de uma força sobre-humana, ela contempla então o filho já todo ensanguentado ao lado, fixa o olhar no seu filho e aí responde a ele: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Aí, naquele momento, a multidão ali aos gritos e aplaudindo, né, os carrascos, colocam os verdugos ali, colocam fogo nas madeiras que estavam sob os pés de Joana de Ângeles, que estavam embebidas em resina inflamável, e o fogo passa então ali a consumir o corpo de Joana de Ângeles. E Joana se cala, e ali, quando ela estava já prestes a desencarnar, ela ouve do seu carrasco: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E aí ela, olhando para ele, responde: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E nesse instante ela sente a mão em seu ombro, e quando ela olha, era Jesus. E Jesus diz a ela: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, Jesus vem buscar Joana naquele momento, né? A história de hoje, ela nos mostra, aqui através do exemplo de Joana e de todo o ensinamento de Jesus, que o reino que Jesus nos traz não é desse mundo, realmente. E todas as dificuldades que nós passamos, e todas as dores que nós enfrentamos aqui quando encarnados, é toda uma preparação para aquilo que virá na espiritualidade. E que durante todas as dores, todas as dificuldades, os percalços que nós passamos aqui nessa reencarnação, na verdade nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo aqui preparados para sermos pessoas melhores, se não na espiritualidade ou numa reencarnação futura. Seguindo ainda Joana de Ângeles, né, aqui a história de Cusa, no livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Joana ainda nos traz aqui, dizendo assim, a sua, né, se referindo à doutrina de Jesus, a sua é uma doutrina toda alicerçada nas expressões imortalistas na vida futura que a todos aguarda. Então, os ensinamentos de Jesus realmente não são para esse reino aqui da matéria, né? Mas para uma vida imortal, para uma vida eterna e para uma vida futura que nos aguarda. E ela continua propiciando a conquista desse desiderato mediante a autotransformação, a elevação de propósito, a eleição de metas significativas e profundas. Analisando toda a vida de Jesus enquanto encarnado aqui na Terra, nós observamos que Jesus ele transitava entre todos os tipos de pessoas, entre aqueles ditos pecadores para a época, como dentre seus discípulos, visitava seus lares e todos os tipos de pessoa. Mas mesmo Jesus estando junto aos pecadores, Jesus não se deixava transformar em um deles. Nós vemos Jesus ali, que mais de uma vez visitou os samaritanos que eram vítimas, né, dos preconceitos pelos judeus. Nós vemos Jesus ali visitando a casa da família de Lázaro, quando Maria ali preferia sentar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos.
Marta ali envolvida com os afazeres domésticos, procurando servir Jesus. E Jesus ali advertia Marta, né, com toda a sua bonomia, com toda a sua bondade, dizendo a ela que se preocupasse com aquilo que a matéria não nos dava, com aquilo que Maria fez a opção correta, ou seja, com os ensinamentos que nós podemos levar para outras vidas, para a vida futura. Nós vemos Jesus ali, junto da mulher adúltera, né, no momento em que ela, a turba, carrega a mulher até a praça para ser apedrejada, e Jesus ampara essa mulher. E quando toda a multidão se dissipa, e Jesus pergunta a ela, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ela olha à sua volta e diz, né, não sei, Jesus, se foram. E Jesus diz a ela, muito bem, agora que você sabe que você fez foi errado, não volte a pecar ou não volte a fazer, né? Então Jesus ali, mesmo dentre os pecadores, além de não ser um deles, Jesus ainda os ajudava na sua transformação, os consolava, os amparava e trazia essas pessoas para ser um deles, né? Um dos seus seguidores, né? Então, nós vemos ali Jesus também, quando aceita receber a visita de Nicodemos, que era um doutor da lei, no meio da noite, para que Nicodemos não fosse visto pelos judeus, né, pelos seus pares, ali quando Nicodemos, sabendo da existência da vida eterna, sabendo das vidas sucessivas que todos nós temos, mas mesmo assim ele vem conversar com Jesus, né? E Jesus, passando a ele todos os ensinamentos, deixando claro a ele que o reino de Jesus não era desse mundo, né? Então nós vemos aqui Jesus, né, nos mostrando que o reino de Jesus não é um reino transitório, não é um reino material, e nos deixando claro, através das verdades que ele nos trouxe, que ele veio nos mostrar uma realidade que, à época de Moisés, os seus seguidores, que eram pastores nômades, ainda não tinham condições de compreender. Naquela época de Moisés, foi necessário que Moisés trouxesse a eles ainda uma lei mais rígida, uma lei severa, para poder conter o povo daquela época. Ainda era um povo bastante violento, muito mais do que nós somos hoje. Então era necessário ainda leis severas para conter o ânimo daquele povo. Quando Jesus veio, então, trazendo a segunda revelação, Jesus vem trazer, então, um Deus diverso daquele que o povo conhecia. Não um Deus de vingança, né? Não um Deus que vai dizimar aqueles que são meus inimigos, mas sim um Deus de amor, um Pai de bondade, um Pai que acolhe e que está sempre dando uma segunda chance aos seus filhos. Mas Jesus também, ainda naquele momento, não conseguiu ainda trazer toda a verdade para aquele povo que também ainda não estava preparado. Mas ainda assim, as verdades que Jesus trouxe são verdades que são contemporâneas até o momento. Todos os ensinamentos de Jesus, hoje nós podemos aplicar em nossas vidas, continuam sendo verdades, né, da vida eterna. E aí, então, vem Allan Kardec nos trazer a terceira revelação, nos trazendo o Espírito de verdade que Jesus nos disse que enviaria, nos trazendo, então, mais uma verdade, que a vida ela não termina aqui, que a vida ela continua em outras vidas, tanto na espiritualidade quanto em reencarnações que nós ainda temos para participar. Para muitos, né, que viam Jesus naquele momento da crucificação como perdedor, nós sabemos que Jesus foi um vencedor. E mais, né, que Jesus ali, ele venceu com afabilidade e com energia, aqui diz Joana de Anjos. E diz assim, na sua realeza moral. Então, Jesus venceu a todos aqueles com a sua realeza moral. E diz assim, porque viera para lançar o hífen de luz entre as sombras do mundo e as esferas de incomparável claridade. No Livro dos Espíritos, há aqui algumas questões que é importante a gente ler para compreender, então, essa vida futura que Jesus nos apresenta. A questão 153, Kardec indaga assim, para quem não conhece o Livro dos Espíritos,
é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram elaboradas por Allan Kardec e as respostas foram trazidas pelos espíritos através dos médiuns. Então, a questão 153 diz assim: em que sentido deve-se entender a vida eterna? E os espíritos respondem: é a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma passa para a vida eterna. Não seria mais exato chamar de vida eterna a dos espíritos puros, daqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a sofrer? E aí os espíritos respondem: é de preferência a felicidade eterna, mas esta é uma questão de palavras. Denominai as coisas como vos aprouver, na condição de que chegueis a um entendimento. Aí nós passamos aqui para a questão 221. A questão 221, Kardec pergunta: o sentimento instintivo do homem, da existência de Deus, o pressentimento da vida futura, se devem a uma lembrança retrospectiva? Aí os espíritos respondem: é uma lembrança que conservou do que sabia como espírito antes de reencarnar, mas frequentemente esse sentimento é sufocado pelo orgulho. Então nós temos já essa ideia, né, de existência futura e de reencarnações já dentro de nós, na nossa consciência. Aí a questão 306b, Kardec pergunta assim: ele entrevê o objetivo da vida terrestre em relação à sua vida futura, isso em relação ao espírito. E os espíritos respondem: seguramente ele a vê e a compreende bem melhor do que quando em sua vida na Terra. Compreende a necessidade de purificação para atingir o infinito e sabe que em cada existência se livra de algumas impurezas. E aí, por fim, a última pergunta é a pergunta 959. E 958. A 958. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Né? Que são aqueles nihilistas, né, que acreditam que ao morrer, né, que para eles é morrer, tudo se acaba. Aí a resposta: porque o nada não existe. E a 959, por fim: de onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? E aí a resposta: já o dissemos, antes de sua reencarnação, o espírito conhece todas as coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Então, com todos esses ensinamentos, né, e o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que tudo que Jesus nos ensinou aqui durante o período em que esteve reencarnado aqui na Terra são verdades que permanecem conosco e contemporâneas até hoje. Se nós lermos o que Jesus ensinou há 100 anos atrás, hoje ou daqui 100 anos, são verdades que permanecem como verdades auto-aplicativas em nossa vida. Esse reino que Jesus nos fala, então, é um reino que não é material. É um reino que está na espiritualidade, onde é a nossa verdadeira pátria, né? Quando nós, então, reencarnamos a cada vida aqui, que nós experimentamos na matéria, aqui no planeta Terra ou em outro planeta da matéria, nós vamos nos melhorando pouco a pouco e vamos nos lapidando, deixando para trás os vícios que nós trazemos, as imperfeições, e vamos nos melhorando, nos tornando seres melhores. Nós já passamos por um planeta bastante primitivo, né, que é um planeta primitivo, lá na época, assim, da pré-história, né? Aí nós passamos para um planeta de provas e expiações, e agora nós estamos passando para ser um planeta de regeneração. Quanto tempo vai levar para que a gente esteja já num planeta de regeneração? Há controvérsias, né? Alguns dizem que nós já entramos, outros dizem, né, eu concordo com Divaldo Pereira Franco, ali com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que diz que possivelmente vai levar alguns séculos aí para que a gente consiga atingir, né? E a gente vê, assim, pelos espíritos, esses últimos que reencarnaram, que são espíritos bastante difíceis aqui na Terra,
E nós ainda não nos tornamos espíritos muito melhores, não. Mas nós estamos aqui tentando, né? Ora a gente falha, ora a gente fracassa, mas a gente levanta e a gente continua. Nós temos tentado. E nós vamos nos tornar pessoas melhores. Quanto mais evoluídos, quanto mais nós nos melhoramos, mais felizes nós nos tornamos. E quanto mais felizes, significa que mais próximo de Deus nós estamos, e nós estamos, então, praticando as leis divinas. Onde estão escritas as leis divinas? Estão escritas na nossa consciência, né? Então, toda vez que a gente vai errar, observem vocês, nosso maior cobrador é a nossa própria consciência. Quando a gente desencarna, para aqueles que acreditam que nós vamos estar diante de um tribunal onde seremos julgados, onde os nossos atos aqui na Terra serão colocados ali e seremos julgados pelo aquilo que nós praticamos aqui, estão enganados. Nós seremos, quem vai ser nosso maior acusador, nosso maior julgador, é a nossa própria consciência, que vai nos colocar ali frente a frente com a nossa verdade, com aquilo que nós realmente somos. Então, para que a gente possa ter, então, uma vida futura melhor, para que a gente possa experimentar esse reino que Jesus nos prometeu, esse reino futuro, nós precisamos, então, nos esforçar aqui em nos tornar pessoas melhores. Praticar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que Jesus tão bem aqui exemplificou. Jesus não ficou só nas palavras, Jesus exemplificou com a sua postura de vida, com a sua... Opa, Marlene, desliga o som, por favor. Com a sua postura de vida, né? Então, Jesus, ele exemplificava aqui a sua moralidade. Ele venceu os seus imitadores com o seu exemplo moral, né? Que foi o que maior ele nos deixou. Então, esses eram ensinamentos dessa noite. Eu vou fazer a prece final e depois ainda temos alguns minutos aqui, se alguém quiser fazer alguma observação, alguma pergunta. Se eu não souber responder, vou me colocar à disposição para pesquisar e trazer para vocês a resposta numa outra oportunidade. Mas se eu não souber, há outros trabalhadores aqui que certamente vão auxiliar a responder. Vou convidá-los a fechar os olhos mais uma vez. Vamos, nesse momento, procurar mentalizar Jesus. Jesus em seus melhores momentos, ali junto dos seus discípulos, caminhando ali nas estradas cheias de poeira, com suas sandálias. Conforme Jesus caminha e seus discípulos à sua volta vão conversando e sorrindo, o sol vai se pondo, cabelos de Jesus banhado pelo sol do entardecer, pela luz dourada do sol, a brisa suave que balança os cabelos de Jesus. Jesus vem caminhando, sorrindo, a multidão vai se comprimindo à volta da estrada, e nós também estamos ali, na estrada poeirenta, tentando atravessar a multidão, nos aproximando da margem da estrada, para ver Jesus, para tocar em Jesus, para receber um sorriso, um olhar de Jesus. E nesse momento em que nós estamos ali à beira da estrada, que Jesus vem passando, Jesus para e nos vê, nos olha nos olhos e se aproxima, nos segura pelos ombros, e olhando em nossos olhos, nos abraça. Vamos nesse momento também abraçar Jesus, sentindo o perfume dos seus cabelos, ouvindo a sua voz, nos chamando pelo nome. Que Jesus nos conhece, sabe quem nós somos. Mesmo aquela pessoa que a gente procura esconder, porque ainda temos vergonha das nossas imperfeições, mas Jesus nos conhece e nos ama da forma que nós somos. Querido Jesus, obrigada, meu irmão, pelas infinitas bênçãos que o Senhor
derrama sobre nós. Rogamos que essas bênçãos também recaiam sobre os nossos familiares. Que essa noite, Senhor, eu possa visitar o lar de cada um que está aqui nesse momento, levando paz, harmonia, tranquilizando os seus corações. Todos os problemas que nós estamos atravessando ficarão para trás. E um dia nós vamos olhar e vamos pensar: por que foi que eu perdi o sono por tão pouco? Por que foi que eu perdi a minha paz por tão pouco? Sendo que Jesus estava ao meu lado e é nele que eu preciso confiar. Visita, Senhor, os nossos lares essa noite. Seja o nosso hóspede divino. E durante o nosso adormecer, durante o nosso desdobramento, nós possamos ser levados em espírito a locais de estudo e de trabalho, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E ao amanhecer, nós possamos guardar a suave lembrança da Tua presença junto de nós. Visita, Senhor, os hospitais. Abençoa, Senhor, os profissionais da saúde nesse momento de pandemia. Visita, Senhor, o lar dos idosos. Visita, Senhor, o presídio, levando paz, consolo e esperança a esses corações. Todos aqueles que estão hospitalizados, que os bons espíritos essa noite possam levar a saúde tanto física quanto mental, de acordo com o merecimento de cada um. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trabalho, por esse encontro. E rogamos que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Agradeço a presença de todos. Obrigada a todos por terem paciência de permanecerem aqui, nos ouvindo. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma observação,